Olá, bem-vindo a mais um tutorial do Guia do Excel. Nesse tutorial você aprenderá a fazer validação de dados. O que é validação de dados? É restringir o valor da entrada das células que o usuário vai poder digitar, correto? Então, vamos aqui em Dados, Validação de dados. Essa é a tela da validação de dados. Aqui você configura o que você vai poder dar de entrada em células. Por exemplo, vamos criar uma aqui para quantidade, por exemplo. Quantidade tipo quantidade de caixas, quantidade de produtos, tá? Outra para valor. Outra para vendedor, por exemplo. Correto? Então, vamos primeiro, antes de colocar os dados, vamos fazer a validação. Por exemplo, vamos dizer que vai até aqui a minha validação apenas. Tá? A minha planilha vai ter esse tamanho. Então, nessa coluna, nós queremos apenas quantidades entre 1 e 99, por exemplo. Então, vamos em validação de dados, validação de dados, né? Mudamos aqui para a primeira opção, que seria o número inteiro. Número inteiro, no mínimo entre 1 e 99. Já aproveitando para mostrar também outras opções, como mensagem de entrada, que cada vez que você digitar numa célula, entrar numa célula, ele vai aparecer a mensagem, por exemplo, quantidade de produtos. Nesta lista, você deve digitar valores entre 1 e 99. Correto? Clicando em OK. É uma coisa um pouco chatinha, na verdade eu não utilizo muito. Como você pode notar, esse negócio ele fica aparecendo o tempo todo. Se eu clicar em outra, ele sai. Apenas naquelas que tiverem a validação ele vai aparecer. Voltamos então. Dados, validação de dados. Vamos apagar para ele não aparecer, porque realmente não nos interessa muito. E temos por outro lado o alerta de erro. O alerta de erro, como vocês podem notar, ele vai ser padrão, olha. Por exemplo, 1 OK, 99 OK, 98 OK. Se eu digitar um outro valor, 132, restrição. Ele fala que o valor inserido não é válido, mas também não informa por que ele não é válido. Então fica uma mensagem meio esquisita. Vou selecionar novamente. Dados, validação de dados. Vamos mudar essa mensagem. Como você pode notar, ele manteve, né? Então a gente só vem aqui e nós temos três opções, três estilos da validação. Nós temos o parar, que ele vai restringir e não vai permitir você digitar uma outra informação que não seja a válida para aquela lista. Tem o aviso, até mudou o ícone. Ele te avisa que está errado, ou que possivelmente está errado, né? Mas também ele vai deixar se você quiser continuar. E simplesmente informações que ele só vai te avisar que aquilo ali provavelmente está errado ou está fora do padrão. Correto? Vamos deixar parar, que é o padrão dele, né? Então vamos aqui no título, por exemplo. Quantidade. Digite um valor entre 1 e 99. Pronto. Clicamos em OK. Vamos digitar novamente 132. Agora sim nós temos uma mensagem que nos fala alguma coisa. Quantidade de produtos. Digite um valor entre 1 e 99. Correto? Se você der um repetir, ele vai insistir e você pode digitar um outro valor. Ok? Agora vamos para a coluna valor. O valor normalmente ele é um número decimal, então é isso que a gente vai fazer. Dados, validação de dados. Qualquer valor ele estava assim, né? Então vamos mudar para decimal. Decimal entre 1, por exemplo, e 999. Vamos clicar em OK. O alerta de erro nós não vamos configurar agora porque é um pouco de floreio, né? Mas vocês já entenderam como é que funciona. Então se eu botar 1, OK. Se eu botar 1,1, OK. E o mesmo não acontece não, que era o número inteiro. 1,1, erro. OK. Então, 999, OK, 999,01, erro. Tá bom? Restrição. Agora vamos para uma outra informação que eu acho bastante interessante. Por exemplo, você tem uma lista de vendedores.
A pessoa poderia vir aqui escrever Maria, podia escrever Maria, Maria espaço Maria, e daí você ia ter vários problemas com isso para fazer tabela dinâmica, para fazer validações. Então vamos restringir isso também, correto? Normalmente o que a gente faz? Em uma nova planilha, a gente vai lá e cria uma listinha. Nesse caso já está até criada, mas eu vou apagar para a gente ver como é que faz certinho, né? Ok. Vamos aqui então. Maria, José, Joaquim, João, Tamires, Marcos. Correto? Então nós temos uma lista aqui. Nós temos que dar um nome para ela. Principalmente em 2007, tá? 2003 provavelmente também, nós não conseguimos fazer a validação utilizando listas de outras planilhas. Tá? Em 2010 já consegue. Mas então como é que a gente faz para burlar isso? Nós selecionamos os dados e nomeamos o intervalo, vendedores, correto? Então a partir de agora, esses dados aqui, quando selecionados, opa, o Marcos não entrou nele, então não tem problema. Como é que a gente faz? Vamos apagar aquela informação e podemos incluir aqui, inserir entre os dados. Ele não vai deixar de estar junto na lista, ó. Vendedores, correto? Olha aqui o nome. Então tá, então quando a gente se referenciar agora na lista que nós vamos criar, nós vamos chamar de vendedores. Como nós fazemos? Selecionamos todo o espaço onde nós queremos a validação, clicamos em dados, validação de dados, clicamos em lista, e aqui a fonte nós escrevemos igual vendedores, correto? Poderíamos também selecionar os dados no 2010, né? Isso também, se fosse na mesma planilha, também não teria problema. Você também poderia clicar na caixa de referência e buscar as informações da própria planilha, correto? Vou clicar em OK. Nota que ele criou uma caixinha aqui, olha, onde você pode selecionar o vendedor. Então, no mesmo exemplo que nós tínhamos antes, se nós escrevemos espaço Maria, ele vai mostrar que tem uma restrição. Escrevemos Maria espaço, restrição de novo. Então, nós temos uns dados bem corretos, que nós podemos utilizar em tabelas dinâmicas, em N situações. Qual é a importância principal da validação de dados? É você ter dados coerentes dentro de uma mesma coluna. Então, nessa coluna nós só vamos ter vendedores, nessa nós só vamos ter valores entre 1 e 999, e nessa aqui apenas números inteiros entre 1 e 99. São dados coerentes que nós podemos restringir o nosso usuário, correto? Então vamos ver outras informações, por exemplo, data e hora. Então, por exemplo, que dia que foi vendido? Data. Da mesma forma da data, vamos colocar aqui 1 do 2010, 31 do 12 do 2010, correto? Data início e data fim. Clicando aqui em Plan 1. Validação de dados. Data. Entre data de início, nós selecionamos lá. Clica aqui. Esse não tem problema, tá? Na verdade, se estiver usando o 2007, mais uma vez, tem que nomear um intervalo para buscar de outra planilha. Mas como é o 2010, então nós estamos indo direto, tá? E a data de término, podemos selecionar aqui e clica aqui. Ok? Não ok? Pronto. Então a gente digitando 1 do 1, ok. 31 do 12, ok. 22 do 10, ok. 8 do 10, ok. 22 do 7, ok. 1 do 1 2011. Estranho. Bem estranho. Deixa eu ver uma coisa. Ele deveria bloquear. Validação de dados. Simplesmente ele tá... Ah, correto. Tá. Correto. Aqui aconteceu uma coisa que eu não tinha notado, mas acontece sem dúvida, né? A gente tem que bloquear quando a gente referencia uma célula. Então como é que a gente faz? Dados, validação de dados. Nota que ele não está com F4, tá? Então a gente vem aqui, clica nele, apaga, né?
como ele fez aqui agora. Por isso que é melhor utilizar intervalos nomeados, ele não tem esse tipo de problema. Vou até fazer isso porque eu não gosto muito de retrabalho. Data início, data final, correto? Data início, data final, pronto, resolvido. Validação de dados, apaga essa referência, data início, data final, pronto. Agora com certeza ele deve restringir o valor, tá? Vamos apagar aqui. Da mesma forma, nós temos a validação de hora, tá? Nesse caso nós podemos até digitar aqui direto, né? Ou também referenciar, tanto faz. Comprimento de texto. Nós temos, por exemplo, um comprimento de texto também não é muito utilizado, sabe? O de hora até é utilizado, tá? E simplesmente você poderia ir lá e botar nas células, ou poderia fazer assim, 12:00 e 18:03, por exemplo, tá? Para ele permitir apenas nesses horários, por exemplo, uma marcação de ponto, alguma coisa assim, tá? Um apontamento de hora de produção também poderia ser. Comprimento de texto, ele vai falar assim, você pode digitar um número com até X caracteres, tá? Por exemplo, maior ou igual, ou menor ou igual, né? Até 10 caracteres, tá? Então, Marcos, ele permite, Marcos e ok, tá? Validação de dados novamente. E nós temos o personalizado. No personalizado você vai utilizar uma fórmula mesmo, né? Você vai dizer igual, por exemplo, se vamos referenciar uma outra célula, por exemplo, esse for igual a data, então 1, se não 0, igual a 1. Então, se D1 for igual a data, então 1, se não 0, igual a 1, correto? Ele vai, se aquele campo D1 for igual a data, então ele vai trazer o valor 1, se não 0, ok? Ok? Então já está escrito data, eu dou aqui, não tem problema nenhum. Data, espaço, e aqui eu executo novamente, né? Restrição, tá? Isso pode ser utilizado daí como você achar que deve. Às vezes tem uma fórmula aqui nessa outra célula, né? Uma outra célula aqui, por exemplo. Se for maior que agosto, por exemplo, uma validação. Se for menor que agosto, outra validação. Por aí vai. Depende da necessidade, tá? Então é isso sobre validação de dados. Não temos mais aqui muitos assuntos, né? Sobre isso aqui. Mas fica aqui um abraço, Feliz Natal também, Feliz Ano Novo, para vocês que acompanham o blog, muito obrigado. Já chegamos nos 1000 cliques por dia, valeu mesmo, mais 200 visitas por dia, show de bola. E vamos evoluindo, em 2011 a gente está junto novamente, né? Eu agradeço muito a presença de vocês, as opiniões, sugestões que eu tenho recebido, dúvidas, ajudas, agradeço mesmo. Tá? Se quiserem colaborar, mandar artigos também, mais dúvidas, sem problema, a gente faz o possível para ajudar vocês também, tá bom? Então valeu, muito obrigado, e já estamos também no post número 90, esse é o número 90, estamos chegando no post número 100 também, tá bom? Um abraço então, e até a próxima.